Seja bem-vindo a mais um episódio do Missão 360. Hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente para falar de rede social, qualidade de vida e, é claro, missão. Eu vou conversar com a Brenda Matos. Ela decidiu usar as redes sociais, o TikTok, para compartilhar esperança e qualidade de vida a um público muito importante. Então ativa o sininho e fica com a gente. O TikTok em si cresceu assim, em 2 semanas eu tinha mais de 10 mil seguidores. Hoje nós somos 150 mil no TikTok e 50 mil pessoas ali no Instagram. E todas ouvindo sobre essas dicas, sobre esses métodos e principalmente sobre a palavra. Porque eu falo muito para elas sobre Jesus, sobre a crucificação dele, sobre o sacrifício que ele faz, sempre trazendo as curiosidades de uma forma interessante. O TikTok tem 1 bilhão de usuários ativos todo mês. Só no Brasil são mais de 88 milhões de pessoas usando a rede social. E o principal consumidor do TikTok aqui no país são jovens da geração Z. Mais de 40% dos usuários brasileiros têm entre 16 e 24 anos, e 60% deles são mulheres. Eu tenho vários tipos de públicos me acompanhando ali na rede social, mas em grande parte são pessoas ali dos 18 até os 35 anos, e sempre muito entusiasmados em estudar a Bíblia. Então eu recebo muitas perguntas, muitas directs das pessoas interessadas de verdade, assim, tipo, Brenda, me ajuda. Eu não consigo entender, eu preciso conseguir entender porque eu quero conhecer a Cristo, eu tenho essa necessidade. Então, basicamente, meu ministério é só responder essas perguntas, ajudar essas pessoas e cada vez mais criar conteúdo para que essas dúvidas delas sejam sanadas e que elas encontrem a Jesus de uma forma simples. E eu acho que o mais interessante é que eu não falo sobre denominação para elas. Meu público, em grande parte, é o público cristão no geral. Não tem ali denominação nem placa de igreja. Então eu acho que o mais legal é que elas aprendem a Bíblia e através da Bíblia elas vão conhecer a real verdade, sabe? Dados da Fundação Getúlio Vargas apontam que 4 de cada 10 jovens brasileiros acreditam que o uso de redes sociais pode causar sintomas de ansiedade ou depressão. Mas também é possível encontrar pessoas sérias e dispostas a ouvir e ajudar quem passa por dificuldades, mesmo que só com uma orientação. E isso também é uma ação missionária. Eu lembro de uma vez que uma menina me contou sobre uma coisa que ela estava passando e ela me disse que realmente ela estava com vontade de tirar a própria vida devido à ansiedade e depressão. E que esse conteúdo foi o conteúdo que ela pediu naquele mesmo dia, tipo, Deus, se você existe, se faz presente, se mostra pra mim, eu quero entender sobre você. E ela viu um vídeo meu que falava sobre 3 métodos de como a gente conhecer Jesus, saber sobre ele e entender quem ele é. E aquele vídeo fez com que ela me disse, pelo menos na direct, que ela entendeu quem Jesus era e que ela não atentaria contra a vida dela. A violência contra as mulheres é um grave problema social no Brasil. De acordo com o Fórum de Segurança Pública, só em 2022, mais de 50 mil mulheres sofreram algum tipo de violência todos os dias. E os números não param de crescer. Vale destacar que todo tipo de violência é crime. E a pena prevista pode chegar a até 3 anos de prisão. Mas é preciso denunciar e existem canais seguros para fazê-lo. Você pode ligar para a Polícia Militar através do 190. Você pode ligar para a Central de Atendimento à Mulher através do telefone 180 ou até para o Disque 100, que atende casos contra os direitos humanos. O telefone é 100. São todos canais seguros, mas se você não se sente confortável para ligar para nenhum deles, você pode contatar alguém que é próximo de você e te transmite confiança. O importante é não se calar. Um exemplo de uma mulher que sofria violência doméstica, ela conversou comigo sobre isso. E o interessante é que no direito eu estudei sobre isso, né, de forma legislativa sobre, e eu consegui ajudar ela da melhor forma, porque o meu estágio foi na Promotoria de Justiça de Violência Doméstica contra a Mulher. Então eu soube cada etapa que ela precisava passar para que ela pudesse sair dessa situação e sabia até indicar locais que ela pudesse literalmente sair de casa para se livrar desse relacionamento abusivo. Além de que dentro da faculdade de Direito eu também tive
né, a matéria de psicologia. Então, eu entendo que, não que eu seja especialista, mas que eu tenho um pouquinho de conhecimento suficiente para conseguir identificar alguma coisa e indicar essa pessoa para que ela procure um especialista, sabe? Então, eu não sou o meio para que ela saia literalmente dessa situação de risco, mas eu sei indicar o caminho pelo qual ela precisa trilhar. Eu acho que isso é muito importante, ter esse incentivo de indicar e de falar, olha, eu estou com você e nós vamos até lá. Eu acho que esse é um grande diferencial e que é muito interessante, porque às vezes você segue outras pessoas, outros influenciadores, e às vezes a pessoa não sabe te falar, ela vai só falar, eu vou orar por você. E na verdade, a gente sabe que só o orar não é o suficiente às vezes. A gente precisa da missão, que é colocar em ação essa oração e dar aquilo que a pessoa precisa. Às vezes uma orientação jurídica ajudaria muito, né? Na opinião da Brenda, é por conta de histórias como estas que as redes sociais são ótimas ferramentas para ouvir as necessidades das pessoas e colocar a missão em prática. A parte boa das redes sociais é que ela não bate na porta quando você está sozinho. Você já está abrindo o caminho para que alguém fale algo para você. Seja você sozinho, seja você com várias pessoas ao seu redor. Então eu vejo que a rede social ela tem esse poder de você estar aberto a escutar o que aquela pessoa tem a te dizer. E às vezes é algo bom e às vezes é algo negativo, né? Mas se a gente faz um trabalho que traz esse propósito, com certeza eu tenho a completa esperança de que o impacto vai ser muito grande na vida dela e que talvez um Jesus te ama possa salvar a vida dela como já salvou, né? Então eu vejo que a gente não precisa de movimentos gigantes para que as pessoas possam conhecer a Cristo. Às vezes, na sua atitude, no seu dia a dia, ou talvez a forma como você compartilha conteúdo na internet, possa salvar essa pessoa e a gente nem saiba a influência que ela tem através de você ou daquilo que você fala. Então, eu acho que a gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance, seja através do celular, seja através de entrega de panfletos, de livros, ou de só uma palavra amiga ou de uma escuta ativa, de você prestar atenção no que aquela pessoa tem a te falar, sabe? Às vezes a gente não consegue fazer isso. Eu acho que a missão no contexto do TikTok e o que eu levo para minha vida é você colocar a sua vida de oração e de estudos em ação, literalmente, sabe? É você começar a aplicar o evangelho que você tem estudado e que você tem visto na igreja para que as pessoas vejam e vivam isso também. E a nossa vida, na verdade, pode ser a única possibilidade de uma pessoa ler a Bíblia. Então ela vai ver através da sua vida, através das suas ações, quem você é e quem Cristo é na sua vida. Então eu acho que missão é isso, é as pessoas verem você e verem a Jesus principalmente através das suas ações. Seja entregando o que elas precisam, o pão físico e também o pão espiritual. Uma das grandes necessidades em missão é construir pontes de comunicação com aqueles que desejamos alcançar com a mensagem do Evangelho Eterno. Dentro dos diversos desafios, um dos maiores deles é como alcançar a mente de pessoas que hoje vivem dominadas pelo relativismo que principalmente encontramos na vida urbana. Mas o que é isso? O relativismo é uma das principais consequências daquilo que ainda é conhecido como pós-modernismo. De maneira simples, seria dizer que não mais existem absolutos, principalmente em relação a aspectos epistemológicos ou relacionados ao conhecimento. A ideia por detrás do pensamento relativista é mais ou menos a seguinte: aquilo que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Portanto, aquilo que é certo para uma pessoa pode não ser certo para uma outra. Por quê? Porque a verdade é relativa a quem? A nós mesmos. Essa é uma maravilhosa maneira de viver sem culpa. Esse é o meu padrão de vida. Outros pensam, ser sincero é o que mais importa. Será? Se você estiver sinceramente errado, o que acontece, hein? Pense comigo. Se você levanta de noite com dor de cabeça, por exemplo, e decide buscar algum remédio para tomar, mas não acende a luz do banheiro, você vai ali apalpando e pega um recipiente que você sinceramente acha ser o remédio para dor de cabeça, mas não é. E se for, por exemplo, o produto para desentupir a pia? Se você consumir, qual será o resultado?
você sinceramente estará caminhando do hospital com muito mais do que uma simples dor de cabeça. Já parou para pensar como seria o trânsito sem regras e sem leis? O que aconteceria diante de um farol vermelho se você fosse ensinado que você para apenas se você sentir vontade? Hein? Com o relativismo tornando-se a atitude prevalecente de qualquer sociedade contemporânea, você sabe qual é o principal valor que se desenvolve? Tolerância. É por essa razão que a tolerância é mais valorizada em nossos dias do que a verdade. O problema é que o significado da palavra tolerância ele tem mudado com o tempo. Antes, significava tratar as pessoas com respeito, com amor, com dignidade. Hoje, significa que toda e qualquer ideia é igualmente válida e que nós devemos aceitar todo e qualquer estilo de vida. Na realidade, queridos, viver a verdade significa andar por um caminho estreito. A palavra de Deus apresenta claramente que o que é certo e o que é errado. Paulo apresenta os resultados de uma vida sem princípios dessa maneira. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Repito, de acordo com a Bíblia, o que é certo e o que é errado. Não há relativismo relacionado com princípios e valores. Você percebe? Cientes dessa nova realidade, muitos ministérios ao redor do mundo hoje foram estabelecidos no intuito de levar pessoas dominadas pelo relativismo, entre elas os seculares, os pós-modernos ou pós-cristãos, a de fato compreender quem é Deus e como viver uma experiência real com Ele. E sem dúvida alguma, não é simples comunicar a verdade de maneira relevante dentro desse novo contexto, mas nós precisamos cumprir a missão que Jesus Cristo deixou a todos nós. Você se lembra? Ele disse, façam discípulos de todas as nações. E aqui a palavra nações no original não significa apenas países, mas sim todas as etnias e com ênfase ainda maior em pessoas de maneira individual. Portanto, no cumprimento da missão, certamente nós precisamos, com sabedoria e intencionalidade, buscar novos métodos e estratégias para assim focar a nossa atenção naqueles que hoje são influenciados pela mentalidade secular, pós-moderna e pós-cristã ao redor do mundo, que são pessoas igualmente objetos do amor e cuidado que Deus tem. Ele que é o caminho, verdade e vida. E então, você está disposto a ser usado por Ele?